Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor. Salve, claro, todos vocês desse domingo chuvoso em nossa capital, mas de pura alegria para o torcedor do Esporte Clube Bahia. Afinal, ontem, na Arena dos Remédios, é isso mesmo, né? Neoquímica Arena, Arena dos Remédios, o Bahia conquistou um título, o Bahia conquistou um triunfo, uma vitória espetacular diante da equipe do Corinthians por 2-1. Eu posso dizer, sem medo de errar, que foi um resultado de superação. Por que superação? Porque a gente sabe que Everton Ribeiro é um jogador diferenciado. O Bahia tem um elenco qualificado, mas ao mesmo tempo ele é curto. Mas Everton Ribeiro é um jogador fora da curva. Para o futebol brasileiro, tem que se dizer isso. Você vai tirar mais 3 ou 4 jogadores que jogam ali no setor de meio campo, independente de posicionamento, mas claro, na faixa de campo que normalmente o Everton Ribeiro joga, diferenciados. Então é muito difícil até um time como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que está gastando mesmo sem ter, né? E até o próprio Corinthians tem um jogador desse nível. Então, ou seja, um jogador de reposição desse nível. Então ele fez falta. E o técnico Rogério Ceni optou pelo Michel Araújo, que é sim um jogador qualificado. Todavia, não é a mesma coisa do jogador Everton Ribeiro. Tem que se dizer isso, ninguém é maluco. É um jogador muito útil, como foi ontem o Michel Araújo. O Michel Araújo terminou o jogo em 12 minutos de final de jogo, sem nenhuma condição. Justamente na vontade, a raça do uruguaio, que sempre teve muita vontade de vencer as partidas, de conquistar títulos. Então, parabéns para ele por isso. Agora, o Bahia sentiu sim essa situação do setor de meio campo, a ausência do Everton Ribeiro, mesmo tendo o Caio Alexandre e Jean Lucas, que foram monstruosos também no jogo, mas e o técnico Rogério Ceni, o que ele optou pelo Michel Araújo? É simples, torcedor tricolor, porque ele, mesmo tendo um espaço de treinamentos, que a gente sabe que esse calendário é louco, mas não tinha como ele modificar um sistema tático de um time em apenas 4 treinamentos. Não tem. Você vai fazer isso, você pode se complicar total, e aí sim você perder pontos em um jogo importantíssimo como esse. Ele optou, se deu bem. A gente teve destaques do sistema defensivo do Bahia, incluindo o goleiro Ronaldo, que fez um primeiro tempo ruim. O gol até que foi anulado, foi entre as pernas dele. O gol que foi marcado, ele houve realmente uma falha, mas no segundo tempo ele foi fundamental em 3 defesas fantásticas. A cabeçada do Gustavo Henrique, também as 2 intervenções do jogador Thales Magno, e o Bahia conseguiu o resultado positivo. Um detalhe importante, você marca o primeiro gol com 1 minuto, o Bahia que não teve espaço. Por que não teve espaço? Porque o Dorival Silva, ele colocou o Ranieri como um terceiro zagueiro mais falso, saindo para justamente fazer com que os 2 alas avançassem e amassasse a saída de bola do Bahia. E aí, com a dificuldade de não ter o Everton Ribeiro, isso ficou patenteado. Todavia, nos momentos que o Bahia pôde sair, o Bahia se deu bem. E um deles foi logo no início do jogo, fazendo o gol com o Michel Araújo. Então, valeu pela vontade, valeu pela garra, valeu pela determinação. Isso é um ponto que ninguém pode dizer o contrário. David Duarte e Mingo, monstruosos, essa é que é a realidade. E o Ronaldo, no segundo tempo, fez a diferença. Infelizmente, Gilberto saiu contundido, preocupa. O Bahia, eu sempre disse que era uma posição que o Bahia tinha em uma quantidade razoável, 2 laterais de alto nível, mas se o jogador Gilberto for demorar 2, 3 meses, eu acho que o Grupo City tem que tirar do bolso e colocar realmente um jogador para a posição, para ser reserva domingo, até que tenha uma qualidade menor, mas que haja isso. O Bahia chegou a 18 jogos com 33 pontos, 9 vitórias,
6 empates, 3 derrotas, marcou 25, sofreu 17, saldo de 8 e tem 61% de aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro. Invicto a 8 jogos e, como a torcida está dizendo, campeão paulista, porque o Bahia venceu nesses 8 jogos, São Paulo em casa 2-1, 3-0 Bragantino fora de casa, Atlético Mineiro 2-1, exatamente em casa, ganhou do Juventude por 3-0 em casa, empatou com Fortaleza fora de casa, Sport 1-1 e 0-0 e 3-3 com o Fluminense exatamente em casa, e ontem 2-1 diante do Corinthians. Um detalhe importante: os 3 jogos que o Bahia ganhou fora, todos 3 contra paulistas, né? 3-0 contra a equipe do Bragantino, 1-0 diante da equipe do Palmeiras, foi o primeiro, e ontem 2-1 diante da equipe do time do Corinthians. Agora é pensar no Ceará. O Ceará, jogo difícil, viu o Ceará jogar ontem contra o Bragantino, é um time muito consistente, e o Bahia tem que ir com tudo para conquistar justamente essa vaga às finais da Copa do Nordeste, né? João Paulo deve ser anunciado amanhã e o nome sair no BID, mas só joga contra o Fluminense, e segundo informações, o Matheus Sanabria já está contratado por 49 milhões de reais. Ficaremos na expectativa. É o Pit Esquadrão, canal da Alegria da Magia, que fala as coisas do Bahia. E você já sabe, dá a inscrição, o like, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Por enquanto, fui um bom domingo para todos os tricoloridos da Bahia, do Brasil e do mundo. O Bahia é o mundo, hein?